A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Salomão. Amém. Juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, sobre a direção do pastor Georgem. E desta feita nós estaremos comentando sobre a lição de número 14. Se você que está nos assistindo ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha, ativa as notificações e para que juntos nós possamos divulgar e fazer com que esse trabalho ele venha chegar, alcançar várias vidas, várias pessoas que possam estar juntamente conosco estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fazendo uma correção. Estaremos falando sobre a lição do número 12, que tem a data do dia 17 de dezembro de 2023. E o título dessa lição é O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. O textuário vai dizer: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. A verdade prática vai dizer: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Amém? Então, todo cristão ele deve ter a sua vida pautada na Bíblia Sagrada, está sempre buscando a orientação de Deus, através do Espírito Santo, para que nós possamos veredar pela vontade do nosso Deus, a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. O texto bíblico está escrito em Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26, e o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Você que é aluno, que é participante da Escola Bíblica Dominical, que é professor, estará fazendo essa leitura juntamente com todos os irmãos em sala de aula. E na introdução, o nosso autor vai dizer: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. A gente vai ver como a primeira igreja cristã, assim denominada, foi a igreja de Antioquia. A igreja que era formada por gentios, pessoas que não eram judeus. E durante essa lição nós estaremos falando nesses 3 tópicos sobre cada detalhe que envolvia a igreja de Antioquia. A gente vai falar sobre, primeiramente, apresentar a natureza e as características da igreja em Antioquia. No segundo tópico nós vamos expor a sua natureza missionária. E no terceiro, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. É uma lição que vai nos trazer bastante conteúdo, bastante informação sobre essa igreja que serve de exemplo para nós, para a igreja de hoje, a igreja da atualidade, e que nós podemos aprender muitas coisas do que está escrito a respeito desta igreja. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Fica ligado aí que a lição é muito boa mesmo. O primeiro tópico da lição tem como tema a igreja de Antioquia, natureza e característica dessa igreja, certo? Então, a Antioquia da Síria, que é o primeiro ponto do primeiro tópico. Vamos ver sobre essa igreja de Antioquia da Síria. Quer dizer, Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Cidade que tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Para uma época, a época de Atos dos Apóstolos, Antioquia era uma igreja, é grande a população, 500 mil habitantes, certo? Então,
Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, quer dizer, existiam muitas pessoas de várias nacionalidades. E por isso, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Então, olha só, muitos povos, vários costumes, tudo ali reunido nessa cidade, ali de Antioquia. Então, eles assim, não é por acaso que essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Não é por acaso não que ela se tornou. Quer dizer, a capital do cristianismo, ali foi a capital principal do cristianismo e a sede de missões, aonde partiam os missionários, certo? Ele diz assim, por isso o evangelista Lucas escrevendo, eles alteram o foco de sua narrativa outrora centralizada em Jerusalém para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria, e subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Quer dizer, a partir da igreja de Antioquia ali, onde o evangelho foi espalhando por todo o mundo. Por isso que a palavra-chave da lição é modelo. Então, a igreja de Antioquia tinha esse modelo excelente de missionários que saíram pelos quatro cantos para pregar o evangelho tão bom e maravilhoso que transforma a vida. Essa era a Antioquia da Síria, meu irmão. Bem. O segundo subtópico vai falar a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, nós vamos ver, primeiramente, Jesus falando, orientando aos cristãos, os discípulos, que eles ficassem em Jerusalém, que até do céu eles fossem revestidos de poder, que viesse descer o Espírito Santo sobre a vida deles, que acontece o Pentecostes ali em Atos 2. Né? E acontece que eles são revestidos de poder, mas eles continuam em Jerusalém. E em Atos 6 nós vamos ver o primeiro mártir, a morte de Estevão, e após a morte de Estevão se sucede uma grande perseguição ao povo cristão. E aí a gente vê os cristãos sendo dispersos por todos os lugares, né? Mas Jesus Cristo já tinha falado lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus falou que eles seriam revestidos de poder, mas que eles pudessem pregar o evangelho até os confins da terra. E acontece que o povo cristão recebeu o Espírito Santo, mas continuou em Jerusalém. Mas foi preciso que acontecesse uma perseguição após a morte de Estevão para que os discípulos saíssem pelo mundo pregando o evangelho. E até chegar aos confins da terra, como nós vemos eles chegarem a Antioquia da Síria, né? E nós podemos entender, podemos aprender que Deus ele usa as situações, as circunstâncias para que o nome dele seja glorificado, para que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós nos acomodamos, como os discípulos ali se acomodaram em Jerusalém, e às vezes é preciso que uma perseguição, uma adversidade em nossas vidas façam com que nós nos movimentamos, nós tomemos atitudes que venha assim fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, né? E essa igreja se tornou o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios, né? A gente vai ver ali Paulo crescendo juntamente com Barnabé e seu ministério cristão nessa igreja em Antioquia da Síria. E é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que era Roma e Alexandria. Como o nosso irmão Salomão bem falou aqui, né?
A Antioquia da Síria tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Então, era uma cidade muito grande. A nossa cidade aqui de Parnamirim tem pouco mais de 200 mil, acho que deve chegar uns 300 mil habitantes, né? E então a gente vê que é uma cidade que já era uma cidade bastante grande, uma cidade onde tinha pessoas de várias nacionalidades do mundo inteiro daquela época. Portanto, o evangelho pregado a partir da Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico, glória a Deus. Né? Então a gente vê o agir de Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas é de maneira organizada e estratégica. E cabe a cada um de nós nos dispormos a sermos usados pelo Senhor nessa grande obra, nessa grande organização criada por Ele, estrategicamente, para que o seu nome seja glorificado, para que esse evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue aos corações de todas as pessoas. O terceiro ponto do primeiro tópico tem como tema uma obra de leigos. Olha só, como Deus quer usar, Ele quer usar aquele que está disponível para a obra do Senhor, que aceita o item, a ordem que Deus manda de pregar o evangelho, está disposto a trabalhar para a obra do Senhor. Deus não só usa aquele que é formado, que tem um estudo, não, ele usa leigos também. Ele diz aqui, não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição, certo? Em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Quer dizer, eles pregaram o evangelho, quando chegou a perseguição, aí é que se intensificou a pregação do evangelho. Foi pregado o evangelho e nasce a igreja de Antioquia. E por causa do anúncio do evangelho, certo? A mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, e que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Olha só, a mão de Deus, o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados. Mas quando há esse anúncio, quando prega o evangelho, quando tem alguém para pregar o evangelho, essa notícia chegou a Jerusalém, olha só, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. E ele diz assim a lição: ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permaneçam firmes no Senhor. Ele simplesmente aconselhou: já recebeste a graça, então permanece firme, não deixa, não se afasta do Senhor. E olha que naquela época, aquele período da perseguição ali era tremenda. Era perseguição mesmo a fio de espada mesmo. Mas Barnabé aqui, ele aconselha a que eles permaneçam firmes. Quer dizer, uma obra feita por leigos, dentro da vontade do Senhor, Eduardo. Glória a Deus. O segundo subtópico vai falar uma igreja missionária em ação. Segundo tópico. No primeiro subtópico, havia alguns profetas e doutores, né? Nosso irmão Salomão falou aqui no tópico anterior que Deus ele usa quem ele quer. Ele usou leigos, né? Quando houve a perseguição, a gente vê dois momentos no Novo Testamento que são cruciais para a disseminação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro foi a descida do Pentecostes, descida do Espírito Santo, ali na festa de Pentecostes, né, em Jerusalém, que ali conta que haviam pessoas do mundo inteiro que vieram para aquela festa ali em Jerusalém. E eles escutaram falar na sua própria língua através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ali, a partir daquele momento, as pessoas que aceitaram a Jesus, né, muitas vidas, milhares de pessoas aceitaram com a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo sobre eles ali naquele cenáculo. E muitas pessoas aceitaram a Jesus e saíram para os as suas terras, né? Muitos eram de outros países e voltaram para as suas terras como cristãos, como pessoas que aceitaram a este evangelho. E outro momento
é quando os cristãos são perseguidos e começam a se dispersar por Jerusalém, por Samaria e até os confins da terra, né? E até chegar à igreja em Antioquia. E como o irmão Salomão falou, Deus usou essas pessoas, algumas delas leigas, né? Mas Deus também usa pessoas que são bem informadas, né? Pessoas como é citado em Atos 3, no capítulo 3, versículo 1, que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, né? A gente vai ver nesse versículo dizer que havia. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Glória a Deus. Então, pessoas de grande conhecimento, de grande influência, né, que Deus também estava usando. Deus, ele usa quem ele quiser, e ele usa todos aqueles que estão dispostos a serem usados pelo Senhor. É importante que nós, como cristãos, né, nós sabemos que Deus pode usar leigos, mas também nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento, como a própria palavra nos diz, né? Devemos buscar crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Então, os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, de maneira espontânea. Pessoas que estão dispostas a serem usadas por Deus na obra, pessoas que buscam aprender, que buscam, né, conversar com Deus, alimentar o espírito, né, das coisas espirituais, não alimentar mais a sua carne, mas mais o seu espírito. Né? Nós sabemos que nosso corpo é uma tricotomia, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se nós alimentamos mais o nosso espírito, nós vemos mais as coisas espirituais. Se alimentamos mais as coisas da nossa carne, né, os prazeres da nossa carne, então as coisas espirituais ficam mais deficientes. Então devemos buscar crescer na graça, no conhecimento, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E os doutores e mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus, ou seja, pessoas que buscavam crescer no conhecimento, estudavam a palavra de Deus para ensinar as pessoas, né, com mais propriedade a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito das Escrituras, né, que já haviam sido escritas. O Velho Testamento, nessa época, já estava todo escrito, né, e a gente vê que todo o Velho Testamento, todos os livros do Antigo Testamento apontam para a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, pessoas que estudavam isso, né, poderiam falar com mais propriedades para as pessoas da igreja que estavam ali para aprender mais sobre aquele Jesus que eles aceitaram de todo o seu coração. O segundo ponto do segundo tópico tem como tema uma liderança servidora. Quando se fala numa liderança servidora, é uma liderança que serve a igreja, que está pronto a servir a igreja. Mas o autor da lição aqui, ele diz que a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Ele dá aqui alguns exemplos, como Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, era negro, africano, Lúcio, Cirineu, africano, quer dizer, tinha várias pessoas. Ele fala aqui também de Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Então, essa é a liderança que não tinha restrições. A única condição que se exigia, que se exige ainda, é a comunhão com Deus, é andar na presença de Deus, é fazer a sua vontade, ter o chamado de Deus na sua vida. Então, olha só, essa profunda comunhão de adoração que existia, a oração, o serviço na diversidade de pessoas salvas, trazia uma convicção de trabalho, olha só, em favor das multidões não alcançadas na Ásia Menor e na Europa. Olha só como o trabalho era bem feito, certo? Não tinha restrições de raça, de cor,
A única coisa que exigia, como já falei, era o chamado de Deus na vida. Então, alcançava até chegar na Ásia Menor e na Europa, o evangelho sendo pregado, chegando a toda a criatura. Então, era uma liderança servidora, que servia à vontade, exclusivamente à vontade de Deus. Glória a Deus. E para finalizar esse segundo tópico, que fala sobre uma igreja missionária em ação, né, como já vimos no primeiro e no segundo, o terceiro vai falar: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Né? E aqui a gente vê uma separação de dois obreiros para o ministério missionário, para a evangelização em outros lugares, partindo ali daquela igreja em Antioquia. Né? E o autor vai falar: nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. E note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, né, os profetas e mestres ali daquela igreja, e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. A gente vê isso no versículo 2 de Atos 13. Então, toda a igreja estava reunida no propósito, né, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, buscando a orientação do Senhor. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, orienta para que fosse separado a Saulo e a Barnabé, ou a Barnabé e a Saulo. Né? Isso mostra a importância de buscarmos ao Senhor, a importância de chegarmos, de sabermos chegar até a presença do Senhor, né? Através de oração e através de jejum, buscar através dessas duas coisas a orientação do Espírito Santo para as nossas vidas. A gente vê em outros momentos na palavra de Deus, né, os discípulos buscando a orientação do Espírito Santo. A gente vai ver no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, no versículo 28, os apóstolos dizendo: pareceu bem a nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Né? Perceba que eles falam primeiramente a vontade do Espírito Santo. Pareceu bem a vontade do Espírito Santo e a nós que não lhes imputasse encargo algum, senão estas coisas necessárias. Né? Um concílio que aconteceu em Jerusalém acerca dos cristãos gentios que estavam aceitando. Então é importante que tenhamos a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo sempre em primeiro lugar em nossas vidas. A gente só consegue isso buscando a orientação dele, orando, jejuando e pedindo a orientação dele para as nossas vidas. Após receber a orientação do Espírito, antes de enviar Saulo e Barnabé ao campo missionário, profetas, mestres de toda a igreja continuavam jejuando e orando. Versículo 3, capítulo 13. Né? Então é algo que é contínuo. A gente vai ver Jesus Cristo falar no Sermão do Monte, em Atos 6, né? Vós, quando orares, quando é algo temporal, ou seja, algo que tem que estar sendo recorrente. Vós, quando jejuares, algo que nós devemos fazer, né? E é a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas. A lição é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo. E a gente vê que isso era uma chave, era algo que a igreja em Antioquia sabia muito bem o que estava fazendo. Sabia que para ter sucesso nos seus propósitos, nos seus projetos, era necessário a aprovação e a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema o serviço de missões. O primeiro ponto nos diz assim: o início das missões cristãs. Olha só, aqui vai mostrar o início das missões. A gente viu no segundo tópico que foi uma igreja missionária em ação. Então, nesse terceiro vai mostrar já essa ação iniciando, certo? Dando a sequência que a igreja era uma igreja missionária em ação, que realmente enviou os missionários. E aqui, como o nosso irmão Dudu falou, a narrativa de Lucas, que denominamos de a primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, quer dizer, com a escolha de Barnabé e Paulo. Por quem? Pelo Espírito Santo.
Que maravilha, irmãos, quando Deus que escolhe, quando é o Espírito Santo que nos capacita, que nos chama, é diferente de quando eu digo, eu vou, eu posso ir, eu posso fazer, não, é diferente. Porque aí não tem a escolha de Deus. Mas aqui foi o Espírito Santo que escolheu para uma obra especial. Especial. Aí você vai ver que na lição diz assim, João e Marcos, o autor do Evangelho, que levou o seu nome, diz assim, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, quer dizer, seu primo, e Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém. Então isso mostra o quê? Que Deus chama a Paulo, certo? E a Barnabé para essa missão. É o chamado. E aqui está lá o início das missões cristãs, que leva a Paulo e a Barnabé para fazer uma grande obra, pregar o Evangelho. E partiu da onde? Da igreja em Antioquia. Que maravilha, né, irmão Eduardo? Glória a Deus. O segundo subtópico vai falar o roteiro da viagem e atividades missionárias, né? Como foi que eles agiram partindo ali de Antioquia. E o autor vai nos dizer, né, que no capítulo 13 e 4 de Atos encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida, né, após serem separados pelo Espírito Santo para desenvolverem essa obra missionária. E a gente vai ver missões em Chipre, no capítulo 13, do 4 ao 13, as missões em Antioquia da Psídia, né, não é a Antioquia da Síria, né, são cidades diferentes. Tem a Antioquia da Síria, onde foi a primeira igreja denominada Igreja Cristã, pela primeira vez, e uma outra região do campo missionário, onde eles pregaram o Evangelho de Jesus Cristo, chamado Antioquia da Psídia. Missões em Icônio, Atos 14, do 1 ao 7. Missões em Listra, Atos 14, do 8 ao 20. Missões em Derbe, Atos 14, 20 e 21. Missões em lugares antigos e novos, Atos 14, 21 ao 28. E após isso, o regresso à Antioquia da Síria, em Atos 14, versículo 27. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas às cidades e países que o evangelho ainda não havia sido chegado, né? Então, eles não saíram aleatoriamente, eles tinham um planejamento, tinham uma estratégia, claro, uma estratégia dada por Deus, uma estratégia vinda dos céus, né? Porque uma igreja que ora, que jejuma, ela recebe a orientação do Espírito Santo de Deus. Como nós vimos nos versículos 2 e 3, né? A igreja de Antioquia, ela era uma igreja que buscava a presença de Deus, que buscava a orientação do Espírito Santo de Deus. E assim o Senhor, ele deu estratégias para que o nome do Senhor fosse pregado, fosse evangelizado por onde eles passassem. E aí a gente vai ver, né, que a perseguição e a oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para a igreja plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias foram feitas por os missionários que foram levantados por a igreja em Antioquia, né? A saber aqui relatado Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé. Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer em sã consciência, missão cumprida, né? Glória a Deus. Eles receberam a missão, a orientação do Espírito Santo de Deus, cumpriram a missão, saíram por aqueles lugares, por aqueles países, evangelizando, falando do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas aceitaram ao nome do Senhor, creram no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por onde eles passavam, eles implantavam igreja, deixavam alguém responsável, né, como é feito até os dias de hoje. É um modelo que é feito até hoje, né? O missionário é enviado a um determinado local, ali o evangelho é proclamado, as pessoas aceitam, então surge um ponto de pregação, esse ponto de pregação vira uma igreja, né? A igreja a princípio pequenininha, a igreja vai crescendo, é necessária uma reforma, né? Mas é um modelo
que vem do coração de Deus, é um modelo que Deus colocou no coração dos cristãos e é implantado até os dias de hoje, né, irmão? É verdade. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema prestando contas. Quer dizer, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo, ele, juntamente com a sua equipe, ele prestava contas do que estava acontecendo à igreja que o havia recomendado. Então, a igreja que o enviara, ele já prestava conta a ele, que é assim que tem que fazer o missionário. Ele contava a respeito das perseguições que sofreram. O cumprimento de cada tarefa Paulo contava isso à igreja de Antioquia, no qual tinha enviado. Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Então, eles viram o poder de Deus sendo manifestado. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram a Jesus como Salvador. Quer dizer, muitas igrejas foram fundadas. Que maravilhas! Curas divinas, libertações ocorreram através da pregação do Evangelho. Quer dizer, era notório a presença de Deus aonde quer que os missionários de Deus fossem. Estava presente ali a presença de Deus. Quer dizer, diz aqui a primeira ideia missionária, independentes que responde somente ao Senhor. Não é bíblico, quer dizer, o apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à sua igreja de origem. Então, como a gente já viu muito bem sobre isso, ele sempre prestou conta à igreja no qual o tinha enviado. A segunda posição, tendo a posição, os obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificaram o Senhor que nos chamou. Tiveram perseguição? Tiveram. Foram perseguidos, maltratados, e a gente sabe o que Paulo passou. A Bíblia relata aqui o que ele passou, muitas perseguições, mas sabemos que houve êxito, houve a pregação do Evangelho. Ele diz aqui na lição, finalmente não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quer dizer, Salmos 126, versículo 6. A Bíblia relata muito bem sobre isso. Ele não volta de mãos vazias. Glória a Deus por isso. Então, para que a gente possa despertar para pregar o Evangelho a toda a criatura, irmão. Glória a Jesus. E concluindo, nós podemos dizer que, à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Como a gente já falou aqui, nós seguimos um modelo, desde os tempos da igreja primitiva, de implantação de igreja. O evangelho é pregado, é levantado um missionário para a localidade, o evangelho é pregado ali, e ali a comunidade cristã vai crescendo naquele ponto de pregação, é levantada uma igreja, mas tudo isso requer investimentos. E como nós já vemos falando desde o início dessa lição, desse trimestre, no capítulo de número 1 até agora, é necessário investimento. E nós podemos fazer missões não somente indo evangelizar, mas também orando, contribuindo, E nessas três formas nós estamos fazendo missões também, evangelizando, levando a palavra, orando e contribuindo, investindo na obra missionária. Sabemos que para levar um missionário para determinada localidade é necessário gastos, custos, E a igreja se responsabiliza por isso. Então, nós precisamos também ajudar com o nosso tesouro, com os nossos investimentos, e assim dar continuidade a esse projeto, a esse trabalho que surgiu no coração de Deus. Deus orientou aos discípulos e tem orientado a todos nós cristãos até o dia de hoje. Então, que nós possamos, a partir dessa lição, se nós ainda não temos um entendimento missionário dessa forma, nós possamos entender que
temos 3 opções, 3 formas, 3 maneiras de fazermos missões. E Deus, Ele conta comigo e com você. O chamado não foi só para os discípulos, os primeiros cristãos. O chamado foi para toda a igreja, todo cristão, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos, orientar, ensinar a palavra de Deus. E Deus, Ele precisa de pessoas que se disponham para essa obra. Então Ele conta comigo e com você, que possamos cada vez mais nos doar e nos deixar gastar, como o apóstolo Paulo falou, nesta obra que não é nossa, mas é para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né, irmão Salomão? É verdade. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim, esse evangelho, ele é pregado a toda a criatura. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.